Lumos. Fala, meus queridos bruxos e minhas queridas bruxas. Eu finalmente tomei coragem pra criar um canal sobre Harry Potter, que é meu grande amor. Eu amo demais, demais, demais. E eu chamei o canal de The Trouble Six, que é aquele famoso bar de Hogsmeade de 3 vassouras, que tem a cerveja amanteigada, tá? Acho que vocês conhecem. Eu não sei porque eu sempre tive uma grande paixão por aquele lugar, sempre tive muita vontade de conhecer quando eu fosse pro universo mágico de Harry Potter. Então é por isso que eu chamei o canal desse jeito. Eu espero que vocês gostem do canal, gostem do vídeo. Se curtir, dá o joinha, se inscreve aqui embaixo, ativa notificações, aquelas coisas todas, e é isso. Vamos pro vídeo. Para o primeiro tema de vídeo eu escolhi feitiços. Eu vou montar uma série de vídeos em ordem alfabética com todos os feitiços da saga de Harry Potter. E eu escolhi esse tema por 2 motivos. O primeiro é que eu gosto demais de estudar feitiços, eu sou apaixonada por estudar feitiços. E antes que vocês me perguntem, não, eu não sou da Corvinal. Já fui selecionada assim algumas vezes para essa casa, gosto demais da Corvinal, mas fui selecionada várias vezes também para Sonserina e assim, me identifico completamente, 100% com a Sonserina. Meu coração bate pela Sonserina. E assim, vamos lembrar, né, gente? Sem rixa com as casas dos amiguinhos, né? Todas as casas têm seus pontos fortes e seus pontos fracos. Então assim, sem birra, sem ficar... Ai, defendendo a magia. Ai, Sonserina do mal. Ai, não fala só com a coadjuvante. Não, né, galera? E a segunda razão é porque eu sei da dificuldade que a gente tem de encontrar os feitiços por aí. Já que muito feitiço passa batido nos livros, os filmes não trazem todos, tem muito feitiço de jogos. Então eu vou montar essa série em ordem alfabética com todos os feitiços da saga pra vocês e eu espero que vocês gostem. Hoje eu trouxe os feitiços da série A e o primeiro feitiço dessa série se chama Abafiato. Ele vai encher os ouvidos do oponente com zumbidos, de forma que a pessoa não vai conseguir ouvir nem entender o que você tá conversando com as pessoas ao redor dela. O segundo feitiço que a gente vai falar que é o Accio, o famoso Accio. Quem nunca brincou com o Accio na vida, de sei lá, tá vendo televisão e fala Accio controle e espera que o controle venha magicamente até você. Mas é exatamente isso que o Accio faz. O Accio é um feitiço conjuratório em que você vai falar Accio e o nome do objeto e o objeto vem magicamente até você. O problema do Accio é que ele tem algumas limitações. Como ele é um feitiço do ramo da transfiguração, ele obedece a algumas leis, então não é pra tudo que você consegue usar o Accio. E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre transfiguração e as leis de Gemp que regem os feitiços da transfiguração, pra vocês entenderem um pouquinho e não ficarem tão perdidos. As leis de Gemp falam que você não pode criar coisas assim do nada. Você precisa de um meio, de um material, pra poder transformar elas em outra coisa. Então, por exemplo, você pode transformar animais em objetos, objetos em animais? Pode. Você pode transformar água e moléculas de ar em animais e objetos e vice-versa? Pode também. Mas você não pode, tipo, criar animais e objetos assim do nada. Você precisa de um meio, de um material, mesmo sendo ar, para poder fazer isso. A gente consegue ver isso lá no segundo filme, na Câmara Secreta, no duelo entre o Draco e o Harry, em que o Draco ele conjura uma cobra. Para essa cobra se formar, moléculas de ar se organizaram e formaram aquela cobra. E depois o Snape vai lá e taca um vipera evanesco e aquela cobra pega fogo e volta a ser ar. É importante dizer também que esses animais e esses objetos conjurados não têm as mesmas propriedades que um ser vivo de verdade e que um objeto real. Eles são só uma cópia e uma imitação. E isso também fica evidente na mesma cena do duelo, quando Gilderoy Lockhart vai lá, taca um Alarte Ascenderai para tentar machucar a cobra e pelo fato dela não ser uma cobra verdadeira, o efeito que surte não é o desejado. Mas a gente também sabe que o Gilderoy não tem o dom com os feitiços, não é mesmo? Então desconsidera isso. Existem 5 exceções na lei de Gemp, sendo a primeira delas referente à comida. Você não consegue transformar partículas de ar em comida. Tipo, você não consegue criar a comida, né? Mesmo utilizando esse material. Você pode conjurar, desde que você saiba onde ela tá. E você também pode aumentar de tamanho ou multiplicar a comida, mas você não pode, tipo, transformar ar em comida. A segunda lei de Gemp se refere a metais e pedras preciosas. Você também não consegue transformar ar em metais e pedras, assim como você também não consegue fazer a conversão de prata para ouro, ouro para prata. O que você consegue fazer é transformar esses metais e essas pedras em joias, em artefatos mágicos, então um diadema, uma coroa, um colar, um brinco, qualquer coisa desse tipo. E você também pode conjurar eles desde que você saiba onde eles estão. Ai, mas Bruna, lá no cofre da Bellatrix Lestrange, quando você tocava nos objetos, eles começavam a se multiplicar em vários. Gente, eu volto a dizer, você não consegue multiplicar metais e pedras preciosas. Aquilo lá não passa de uma ilusão, aqueles objetos somem eventualmente. Aquilo lá não é ouro de fato, não é prata de fato. A terceira exceção à lei de Gemp fala sobre a vida. A gente não consegue criar vida magicamente. Isso daí volta um pouquinho do que eu falei sobre os animais. Você
pode até conjurar um animal, só que aquilo lá não é vida de verdade, aquilo lá não é um animal de fato. Aquilo lá é só uma ilusão. Você também não consegue duplicar pessoas, fazer com que pessoas desapareçam usando evanesco, nem conjurar pessoas, fazer com que elas venham até você. O que você pode fazer também é criar ilusões. Então, você pode dar, por exemplo, uma poção polissuco pra alguém, e daí parece que tem 2, 3, 4, sei lá quantas pessoas de uma mesma, mas a gente sabe que aquilo não é verdade, que só uma é real e o resto é tudo ilusão. Você pode dar a capa da invisibilidade pra alguém e a pessoa some. O que você não consegue fazer é lançar um feitiço e fazer com que a pessoa se materialize em ar. E é por isso também que a gente não consegue conjurar pessoas, né? Uma exceção a isso é a desaparatação, em que o bruxo conscientemente, voluntariamente, se materializa em ar pra depois voltar à sua forma humana em algum outro lugar. Mas isso só acontece voluntariamente, conscientemente. Não tem nenhum feitiço que você use na pessoa e faça com que a pessoa se transforme em ar e suma ou convoque ela até você. E a outra coisa que você também não consegue fazer com a vida é trazer os mortos pra vida novamente, né? Tem o lance lá da Pedra da Ressurreição, mas a gente já viu que não funciona muito, então, né, deixa quieto. A quarta exceção à lei de Gemp fala sobre artefatos e objetos mágicos. Isso daí volta no que eu já disse anteriormente, você até pode conjurar um objeto, só que aquilo não é um objeto de fato, aquilo não passa de uma ilusão. Você também não consegue criar varinhas, vassouras, horcruxes e outros artefatos mágicos a partir de moléculas de ar. Você precisa ter o objeto físico, apesar de você usar magia na sua confecção, você precisa ter o objeto físico para conseguir criar. E você também não consegue conjurar esses objetos. A gente vê isso na cena do cofre da Bellatrix Lestrange, quando a Hermione fala lá um Accio Horcrux e, né... não funciona assim. Você não consegue transformar essas coisas tão simplesmente em moléculas de ar. Se não é simples, o tio Valde tinha lá lançado um evanesco nas Horcrux e pronto, né? Realmente, porque você não consegue mais juntar essas coisas. E por fim, a quinta e última lei de Gemp, que vai falar sobre doenças e lesões. Lesões causadas por feitiços, azarações e doenças ou maldições do mundo mágico não são facilmente curadas por magia. Diferentemente de doenças e lesões do mundo trouxa, que você facilmente consegue consertar com magia. A gente vê, por exemplo, Lupin, que ele sofre de uma maldição do mundo bruxo, a licantropia, que força ele a se transformar em lobisomem toda a lua cheia. Apesar de ter poções que atenuem os sintomas dele, não tem nada que cure, nenhum feitiço, nenhuma poção, nenhuma planta que cure a licantropia. A gente vê isso também com o Jorge, quando ele sofreu uma lesão na orelha e perdeu a audição por um feitiço quando eles estavam transportando o Harry lá pra toca. Ele foi atingido e não conseguiu recuperar a audição, ele realmente perdeu. Agora, quando o Draco tá lá no Expresso de Hogwarts, lança o Petrificus Totalus no Harry cai que nem banana no chão, e o Draco pisa na cara do Harry e acaba quebrando o nariz do Harry. A Luna facilmente conserta isso daí com Episque. Ou, por exemplo, o Pedro Pettigrew, quando ele corta a mão dele lá pra trazer o Lord Voldemort de volta, aquela foi uma lesão bem não bruxa, né? Tipo, ele cortou com uma faca mesmo. E facilmente o Lord Voldemort reconstruiu a mão dele. Voltando agora a falar um pouquinho sobre feitiços, a gente vai falar primeiro do Aguamente, que é um feitiço conjuratório de água. Sim, é possível conjurar água a partir de moléculas de ar. Embora a gente não consiga conjurar alimentos, com água isso pode ser feito. E o Aguamente vai fazer com que saia um jato de água da varinha de quem o conjurou. Pode ser tanto um jatinho mais fino, pra encher um copo, uma bacia, uma coisa mais simples, que nem o Harry usa quando ele tá lá com o Dumbledore buscando o medalhão de Slytherin, e o alvo pede água, Harry, água, e o Harry usa lá pra poder formar a água na bacia e dar pro Dumbledore beber. É bom lembrar que a água do Aguamente é sempre uma água potável, limpa, que não vai causar mal pra pessoa. E também o Aguamente pode formar jatos bem mais grossos, como por exemplo para combater o fogo maldito. Existe um outro feitiço também relacionado à água, muito parecido com o Aguamente, que se chama Aquerupto, que também permite formar tanto jatos finos quanto jatos grossos, depende do que você pretende, e você consegue controlar muito bem o movimento desse jato de água que você está fazendo. A gente tem também o Ecoratego, que é um feitiço que ele vai criar uma barreira de água te protegendo contra feitiços flamejantes. E ele também pode proteger até mesmo de alguns feitiços aquáticos, dependendo do movimento que você fizer com a varinha. Outro feitiço que a gente precisa falar é o Alartre Cinderai. O Alartre Cinderai faz com que o alvo em que você lança o feitiço seja arremessado pra cima e depois ele cai bruscamente e se machuca muito. É o feitiço que o Gilderoy Lockhart tentou usar lá no duelo entre o Draco e o Harry, quando ele tenta atacar a cobra, né? E não dá muito certo porque aquilo lá não é uma cobra de verdade. Mas é esse o objetivo do feitiço, né? Ele joga o alvo pra cima e depois o alvo cai no chão bruscamente e se machuca. Outro feitiço que a gente precisa falar é o Aresta Momento, que é um feitiço de lentificação. Ele serve para lentificar um movimento, ou seja, de um objeto que foi arremessado ou que tá caindo, ou de um feitiço que foi lançado, você vai retardar
a ação desse feitiço ou desse objeto que tá caindo. Outros feitiços com os quais as pessoas se confundem muito é o Aves, Ave Force e Aviatus. O Aves, quando lançado, ele vai fazer com que saiam pássaros da ponta da varinha de quem o lançou. O Ave Force é um feitiço de transfiguração, ou seja, quando você lança ele num objeto, num animal, numa pessoa, você faz com que essa pessoa se transforme num pássaro. E o Aviatus é um feitiço que força coisas que sejam capazes de voar a voarem. Ou seja, se você lançar isso daí numa vassoura, numa fênix, num testralho, num hipogrifo, num dragão, qualquer coisa que seja capaz de voar, você vai obrigar que ela saia voando. Outro feitiço bem conhecido é o Aranha Exumai, que quando lançado solta um jato de luz branca bem forte da ponta da varinha. E ele serve para repelir e afastar aranhas, em especial as acromântulas. Não se sabe ao certo se ele chega a causar algum machucado, alguma lesão nas aranhas. Mas acredita-se que sim, porque quando você mira numa pedra e fala Aranha Exumai, ela fica marcada em preto. Vamos falar agora de outro feitiço amado queridíssimo pelos fãs de Harry Potter, que é o Alohomora. Quem nunca tentou usar o Alohomora, gente? É incrível esse feitiço. Ele é utilizado para abrir portas e janelas. A gente tem outro feitiço chamado Coloportos, que depois eu vou falar dele de novo pra vocês, que ele é utilizado para trancar portas e janelas. Ou seja, o Alohomora é o contrafeitiço do Coloportos. E existe também uma azaração para o Alohomora, ou seja, lugares que exigem uma proteção maior, que tá guardando alguma coisa preciosa, ou alguém que não pode ser visto, sei lá, alguma coisa assim, você usa essa azaração e um simples Alohomora não vai funcionar. Só que a gente não sabe que feitiço, qual que é a palavra que a gente tem que usar para fazer essa azaração ser válida, né, para essa azaração funcionar. Antes do Alohomora existir, a gente também tinha outros feitiços que eram utilizados com essa finalidade, como, por exemplo, o Abre de Sésamo. Sim, esse feitiço existe no mundo bruxo. E o Abre de Sésamo faz com que as portas, as janelas, sejam arrancadas das suas dobradiças. Outro feitiço também é o Porta Aberto, que quando você lança ele, ele faz com que o fecho, a fechadura lá, se exploda, e daí ele deixa uma fumacinha saindo. E a gente também tem o Aberto, que não se sabe muito bem a diferença dele pro Alohomora, porque os dois são utilizados para abrir portas e janelas, os dois aparentemente não deixam nenhum rastro, então não se sabe muito bem a diferença. E a gente também tem outro feitiço parecido com o Alohomora, que é o Anihilare, só que ele é utilizado especificamente para abrir caixas e baús. A gente tem o Anapneu, que é um feitiço de desobstrução de vias aéreas, ou seja, se a pessoa engoliu alguma coisa e está entalada, ou se ela tá gripada, com catarro, ou qualquer coisa assim, você lança o Anapneu e as vias aéreas dela vão ficar desobstruídas. A gente tem o Anteoculatia, que é uma azaração que, quando lançado, vai fazer crescer chifres, mais parecido com galhadas, na cabeça da pessoa. Temos o Aparecium, que é um feitiço que vai revelar mensagens ocultas, seja porque ela tá escrita com uma tinta transparente, invisível, ou porque tá com algum encantamento que esconda essa mensagem. Ele lembra muito o Revelio, só que o Revelio pode ser usado também para pessoas, passagens, objetos, enquanto o Aparecium é exclusivamente para mensagens. Outro feitiço é o Acêndio, que é um feitiço que ele vai te puxar pra cima. Pode ser usado tanto em ar quanto em água. E a gente vê o Harry usando esse feitiço lá no finalzinho da segunda prova do torneio Tribruxo, quando ele tá se afogando, o Gilrish já não tá mais fazendo efeito. Ele usa o Acêndio pra conseguir subir. Esse feitiço não tem a mesma função que o Alarte Ascenderai, porque o objetivo do Alarte Ascenderai é jogar a vítima pro alto e depois ela cair bruscamente pra se machucar. Enquanto a do Acêndio é realmente só de ser puxado pra cima, de conseguir subir. Outro feitiço importante que a gente precisa falar é o Amato, Animo, Animato, Animagus. Gente, eu sei que é o O pra falar esse feitiço, mas ele é um feitiço muito importante no processo de transformação de uma pessoa para um animago. Vamos deixar claro que virar um animago não é fácil, tá? A pessoa realmente tem que estar muito determinada, tem que querer muito, porque é um processo bem longo, chato, complexo. Então, assim, a pessoa tem que estar muito afim mesmo de virar um animago se quiser fazer isso. Esse processo de transformação em animago é um processo de 7 etapas, sendo que o primeiro deles você precisa passar um mês inteiro com uma folha de mandrágora na boca. Sim, é um mês inteiro com a folha de mandrágora e você não pode tirar pra nada. Você tem que comer, que dormir, que escovar os dentes, tudo com a folha de mandrágora na boca. E se ela cair no 29º dia? Vai ter que recomeçar todo o processo, ficar mais um mês com a folha de mandrágora na boca. Quando desce um mês, você tem que tirar ela, colocar dentro de um frasquinho de cristal, enquanto ele recebe a luz da lua cheia. Então, gente, pelo amor de Merlin, conta antes de colocar a maldita folha de mandrágora na boca, porque se quando você tirar a folha não tiver lua cheia, ou ainda se você der o azar de estar nublado no dia e não tem lua nenhuma, você vai ter que recomeçar todo o processo, ficar mais um mês com a maldita folha de mandrágora na boca. Pronto, passou a minha raiva, porque isso daí pra mim parece que é o processo mais chato que tem de todos. Bom, depois que a folha de mandrágora tá lá dentro, sendo iluminado pela luz da lua cheia, você precisa colocar um fio de seu cabelo. Você precisa colocar uma gota de orvalho que tenha sido colhida com uma colher de prata de um lugar que não tenha sido tocado por 7 dias inteiros, nem pelo sol, nem por um humano.
Você também precisa colocar a crisálida de uma aquerontia. Bruna, pelo amor de Deus, o que é a crisálida de uma aquerontia? A aquerontia é uma espécie de mariposa e a crisálida é tipo a gosminha que fica lá dentro do casulo dela. Olha só, gente, que poção gostosa pra se beber. Depois que você colocou tudo isso lá dentro do frasquinho, enquanto tá recebendo a luz da lua cheia, o bruxo precisa guardar esse frasquinho num lugar que não receba iluminação nenhuma. E o bruxo também não pode olhar pra esse frasco até a próxima tempestade de raios. Mas vamos lá, você quer muito ver um animago, força de vontade, eu acredito que você consegue. Aí tá bom, você conseguiu fazer o processo certinho, deixou a poção lá guardada num canto escuro, onde não pega luz do sol, onde você não veja, onde ninguém mexa. Você precisa então agora apontar a varinha pro peito todos os dias e falar o encantamento. Amato, animo, animato, animagos. Todos os dias, ao nascer do sol e ao pôr do sol, até a próxima tempestade de raios. E aí que tá pra mim, gente, o segundo ponto forte. Ter que acordar todos os dias ao nascer do sol pra falar o encantamento? Tipo, você vai ter que acordar muito cedo, mas tá bom. Se você quer, você vai fazer isso. E durante esse processo em que você tá apontando a varinha pro peito e falando o encantamento, você vai começar a sentir o segundo batimento cardíaco, que pode ser mais forte ou mais fraco que o primeiro. Bom, começou a tempestade de raios, você larga tudo que você tá fazendo quando você vê o primeiro raio caindo. Se você tá comendo, se você tá fazendo lição de casa, se você tá no banheiro, se você tá namorando, larga tudo, corre e vai buscar o seu frasquinho e corre pra um lugar aberto, onde ninguém vai te atrapalhar na sua transformação e onde você também não corre risco de se machucar. Chegando nesse lugar aberto, se você fez tudo certo até então, dentro do frasquinho vai ter uma poção da cor vermelho sangue, onde tem um único gole pra pessoa poder beber. Então, o que você vai fazer? Você vai beber essa poção, você vai apontar de novo a varinha pro peito e falar o encantamento. Amato, animo, animato, animagos. E nesse momento, a pessoa ela começa a sentir o segundo batimento dela ficar muito, muito forte. A pessoa começa a sentir muita dor, porque tá começando o processo de transformação dela de pessoa para animago. E a imagem do animago dela, do animal dela, vem na mente dela. Depois que passa todo esse processo, que na verdade é um processo bem doloroso, a pessoa é um animal e o animalzinho fica lá de boa, já não sofre mais, já não tá mais com dor. Pra pessoa voltar a ser humano, basta ela mentalizar a sua forma humana na cabeça e pronto, voltou a ser humano. As primeiras transformações a pessoa costuma sofrer bastante, né, tipo, dói e tal, mas depois a pessoa se acostuma com isso e, tipo, faz rapidinho. A gente tem também o Avenzeio, que é um feitiço que transforma objetos pessoais em objetos de rastreamento. A gente vê esse feitiço sendo usado pelo Newt Scamander, lá em Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, quando ele lança o feitiço numa pena e essa pena sai perseguindo o seu dono. Temos também o Apare Vestígio, que é um feitiço que revela e ilumina resquícios e vestígios de magia. Ele também gera pegadas luminosas que mostram o rastro da pessoa que deixou aqueles resíduos de magia no local. E pra terminar essa série de feitiços, eu trouxe o Avada Kedavra. Sim, é um feitiço bem conhecido, ele é feitiço da Maldição da Morte, e é uma das 3 maldições imperdoáveis, junto com Crucio e com Impérios. Mas depois eu vou trazer esses outros feitiços pra vocês, e vocês sabem, né? Quem usa uma dessas 3 maldições, ganha uma passagem de ida só pra Azkaban. O Avada Kedavra, quando lançado, ele solta um raio verde bem conhecido da ponta da varinha, e quando esse raio atinge um ser vivo, uma pessoa, um animal, qualquer coisa, ele causa morte instantânea, porém é uma morte indolor. Gente, eu sei que se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar muitos outros feitiços que não estão no vídeo. Só que todos os feitiços que eu vou trazer nos vídeos pra vocês são feitiços oficiais. Esses outros feitiços que vocês acham na internet não são oficiais. Talvez tenham sido inventados por algum blog, por alguma fanfic. E no final de toda essa série de vídeos, eu vou disponibilizar tipo um caderno pra vocês, com todos os feitiços oficiais que eu trouxe nos vídeos e também esses não oficiais escrito lá, feitiço não oficial. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se ele ficou muito longo, mas é porque realmente tinha muita coisa pra ser dita. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Deixa a sua opinião e sugestões de vídeos nos comentários aqui embaixo também. Avisa os amigos e é isso. Beijo, Nox!